Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. É com muito pesar, é com tristeza no coração que eu quero trazer esta matéria. Eu creio que o YouTube não vai barrar esta matéria, não vai bloquear esse vídeo, mesmo porque o que eu vou trazer é matéria de uma fonte que é reconhecida mundialmente, é da BBC. E ele nos informa como está sendo tratado o ser humano em meio a toda essa crise sanitária que o mundo está passando. O ser humano está sendo tratado como um verme, como uma barata, como um inseto qualquer. E é isso mesmo. Estão desligando respiradores. Estão simplesmente olhando e falando, olha, acho que não compensa mais manter o respirador ligado aí, vamos utilizar isto em outra pessoa. É o que está acontecendo. E essa informação não é de teoria da conspiração. Eu creio que o YouTube não vai barrar, porque eu só vou transmitir para vocês uma matéria da BBC. Num país de primeiro mundo, estão desligando os respiradores. Não saia daí. Eu volto já com essa matéria e eu preciso que você divulgue ao máximo isso. Roda a vinheta, diretor. E anunciar quando aceitar, saber em que circunstância uma malfamília superior por Pois bem, aqui estamos de volta. Antes de entrar na matéria, eu quero te pedir, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas. Deixe o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para nos ajudar. E prepare o seu coração para ouvir o que a BBC transmitiu por esses dias. É triste saber que o ser humano está sendo tratado como um verme, como uma barata, como um inseto, nessa crise sanitária em que estamos vivendo. E é por isso que a gente acaba entendendo que o que eles estão falando, eles estão colocando em prática. Sabe aquela matéria que nós já falamos sobre as pedras guias da Geórgia, em que eles falam abertamente o número de pessoas que eles querem que fiquem nesse planeta? Então, são através de ações como essa que a gente vai percebendo que isso está sendo colocado em prática de uma maneira sistemática. É muito triste o que está acontecendo. E se está acontecendo isso num país de primeiro mundo, imagine em países de terceiro mundo, em países pobres, como países do continente africano. Vamos à matéria da BBC. Diz aqui o título: Desligo os respiradores e os ajudo a morrer em paz. Relatos de uma UTI com pacientes da doença lá, do Xing Ling. Vamos à matéria aqui. O acesso a um respirador pode ser a diferença entre a vida e a morte de alguns pacientes mais graves com o Xing Ling. Os respiradores os ajudam a obter oxigênio para os pulmões e liberar o dióxido de carbono quando já não conseguem fazer isso sozinhos. Mas quando essas máquinas respiratórias não podem salvá-los, as equipes médicas de todo o mundo enfrentam algumas decisões difíceis quanto à interrupção do tratamento dos pacientes.
Desligar o respirador é um momento muito traumático e doloroso. Às vezes, sinto que sou um pouco responsável pela morte de alguém, diz Juanita Nitra. Eles estão aqui fazendo essa matéria com uma enfermeira que trabalha em uma UTI e tem como função principal desligar respiradores. Nascida no sul da Índia, Nitla trabalha no NHS, o Serviço Público de Saúde do Reino Unido, há 16 anos, como enfermeira especialista em terapia intensiva. O desligamento dos respiradores faz parte do meu trabalho, disse a enfermeira de 42 anos à BBC durante seu dia de folga. Durante a segunda semana de abril, assim que Nitla entrou no trabalho em seu turno da manhã, o assistente da UTI disse que ela teria que interromper o tratamento para uma paciente com o Xing Ling. Essa paciente também era enfermeira, na casa dos 50 anos. Nitla falou com a filha da paciente sobre o processo. Eu assegurei a ela que sua mãe não estava sofrendo e parecia muito confortável. Também perguntei sobre os desejos e necessidades religiosas de sua mãe. Na UTI, os leitos são colocados um ao lado do outro. Sua paciente terminal estava cercada por outros que também estavam inconscientes. Ela estava em um compartimento com 8 camas. Todos os pacientes estavam muito doentes. Fechei as cortinas e desliguei os alarmes dos equipamentos. A equipe médica também ficou em silêncio. As enfermeiras pararam de falar. A dignidade e o conforto de nossos pacientes é nossa prioridade, diz Nitla. Ela então colocou o telefone ao lado do ouvido da paciente e pediu para a filha dela falar. Para mim, foi apenas um telefonema, mas fez uma enorme diferença para a família. Eles queriam uma videochamada, mas infelizmente os celulares não são permitidos dentro da UTI. Após o pedido da família da paciente, Nitla reproduziu um vídeo de um computador. Então, ela desligou o respirador. Sentei-me ao lado dela, segurando as mãos dela, até que ela faleceu. A decisão de interromper todo o auxílio e tratamento respiratório é tomada somente pela equipe médica, após uma análise cuidadosa que leva em consideração fatores como a idade do paciente, condições de saúde subjacentes, respostas e chances de recuperação. A paciente morreu 5 minutos após Nitla desligar o suporte do respirador. Vi luzes piscando no monitor e a frequência cardíaca atingir 0. Linha plana na tela. Ela então desconectou os tubos que forneciam medicamentos para sedação. Sem saber disso, a filha da paciente ainda estava conversando com a mãe e fazendo algumas orações por telefone. Com o coração pesado, Nitla pegou o telefone para dizer que a mãe dela tinha partido.
Como enfermeira, diz ela, seu dever de cuidado não para quando um paciente morre. Com a ajuda de uma colega, dei-lhe um banho na cama e a envolvi em uma mortalha branca. Depois, a coloquei em uma bolsa para corpos, fiz um sinal da cruz na testa antes de fechar a bolsa, disse ela à BBC. Nos dias pré-Xing Ling, a família conversava cara a cara com os médicos sobre o término do tratamento. Parentes próximos também eram permitidos dentro da UTI antes de desligar equipamentos que mantinham as pessoas vivas. Mas isso não tem mais acontecido na maior parte do mundo. É triste ver alguém morrer sozinho assim, diz Nitla, que acha que ajudar aqueles que morrem sob o seu cuidado é a melhor forma de lidar com o peso disso. Ela chegou a ver pacientes ofegando e agonizando, o que foi muito estressante de testemunhar. Vocês perceberam aí o que esta enfermeira disse? Que anteriormente chamava-se a família, conversava, explicava o que estava acontecendo e a decisão que ia ser tomada. Era perguntado à família. Porém, ela disse que em todos os cantos do mundo já não se faz mais isso. Eles fazem a avaliação e simplesmente decidem por si só, avaliando, como foi dito na matéria, a idade, probabilidade de vida e chances de respostas ao tratamento que está sendo ministrado. Meus irmãos, acreditem numa coisa, quantos casos nós temos vistos de pessoas que chegou em algum lugar para fazer uma consulta e automaticamente foi pegado quase que à força, né? Pessoas que tentou sair correndo de dentro de um hospital, né? Correu, foi pego à força e levado para ser entubado. Como que alguém que está com tanta crise e dificuldade de respirar consegue correr, fazer um esforço para não acontecer isso? E após essas pessoas serem entubados, vocês sabem que a partir daquele instante a família não tem mais acesso, não existe visitas. E aí então é simplesmente o que você ouve deles. E como você viu nessa matéria, eles decidem sozinhos. Ela disse que no começo da Xing Ling, eles chamavam a família, conversavam com os parentes, mas agora estão fazendo isso por conta própria. Agora você acha que eles vão fazer isso com alguém que é rico, com alguém que é famoso, com alguém que está pagando muito dinheiro? É óbvio que não. Com certeza, para alguém que é rico, que está pagando muito dinheiro, isso aí vai ficar ligado até mesmo que naturalmente ocorra o óbito. Mas, como foi dito aqui, eles simplesmente desligam com a pessoa ainda viva. Como foi no caso narrado dessa enfermeira de 50 anos, que ela ainda colocou o celular no ouvido da paciente para estar ouvindo uma oração ou as últimas palavras da filha. E a filha ainda continuava falando, pensando que a mãe estava viva. E ela retira o celular e diz, pode parar de falar, que ela já partiu. Foi 5 minutos após o desligamento. Então, meus irmãos, eu acredito que só Deus pode tirar a vida. Porque se ainda está ali com o fôlego de vida, ainda que seja através de um respirador, nós sabemos que quando chega a hora, mesmo com o respirador, a pessoa entra em óbito. Então, quem deu esta autoridade para eles estarem fazendo isto sozinho?
Este é o nível em que nós chegamos. E isso está acontecendo lá no Reino Unido. Imagina em países de terceiro mundo. Imagina em países que estão dominados por pessoas que estão a serviço desse projeto de um governo único na face da Terra e que querem, de fato, aumentar esses números, que querem, de fato, causar o pânico, o terror e o ódio. Cabe a nós orar, cabe a nós buscar a presença de Deus, porque só Deus pode nos livrar disso. Isso daqui não é teoria da conspiração, eu estou transmitindo aqui uma matéria da BBC. Então, meus irmãos, cabe a nós dobrar a nossa oração, porque quando nós deixarmos um ente querido internado no hospital e recebermos a informação que ele foi entubado, a partir dali, só Deus. Porque eles podem tomar essa decisão como essa própria enfermeira fez toda essa narrativa aí. E assim eles fazem diariamente. Só Deus para nos guardar. Você imagina a situação dessa filha? A situação desta família? E aqui? Quantas pessoas não foram dessa forma? Quantas pessoas não foram dessa maneira? Só Deus para nos guardar. Meus irmãos, eu não tenho nem palavras, eu estou aqui chocado. Porque isso aqui está sendo veiculado por uma mídia poderosíssima do mundo, que é a BBC. Não sou eu que estou falando isso. Eu simplesmente reproduzi a matéria da BBC. Você está entendendo por que nós temos que orar, clamar e buscar a presença de Deus? Porque com certeza, se o teu ente querido estiver ali e aparecer alguém mais importante, que tenha mais influência, eles não hesitarão em falar: basta, desliga, desconecte. E só Deus pode guardá-los a partir do instante em que eles estão dentro daquela UTI. Porque nós não temos mais acesso. Só Deus. Você está entendendo por que nós temos que orar? O porquê que nós temos que clamar muito a Deus? E eu sei que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo podem estar com um ente querido internado. E até mesmo entubado. A minha recomendação é que você ore muito, porque a partir desse instante, só Deus pode livrá-los. Oremos e vamos entender que tudo isso nos aponta para a iminente volta de Jesus Cristo, para o cumprimento das metas que estão escritas nas pedras guias da Geórgia. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui triste, abatido, mas eu acho que todos precisam ser informados do que está acontecendo. Nós não podemos ocultar isso. Eu sei que muitas pessoas não são de ler matéria, de buscar matéria. E é óbvio que essa matéria não vai ser veiculada na Globo, no SBT, na Record, na Bandeirantes. Eles não vão veicular. Fica escrito em uma mídia, e só mesmo quando você cava, busca e procura, você vai encontrar. Então, em nome de Jesus, espalhe ao máximo possível este vídeo, para que todos estejam orando, porque agora nós entendemos que a partir do instante em que um ente querido cai para dentro de uma UTI, só Deus, só Deus. É muito triste, é doloroso saber que estão fazendo isso com seres humanos, decretando uma sentença que cabe só a Deus decretar. Vamos dobrar nossa oração, vamos jejuar, vamos nos colocar debaixo das potentes mãos de Deus e crer que estará se cumprindo em nossa vida o Salmo de número 91. 1.000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Deus dará ordem a seus anjos para nos guardar e nos proteger, se um dia tivermos que entrar
dentro de um quarto ou de uma UTI. Deus há de nos guardar. Deus há de nos proteger. Nós temos um Pai. Nós temos um Deus que é médico dos médicos, Senhor do Senhor, Rei dos reis. E Ele está permitindo tudo isso para nos apontar que a sua volta está muito perto. É triste, é muito triste. Sem comentários, né? Um beijo no teu coração. Fique com Deus.